Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com o podcast Saúde e Bem-Estar e nesse episódio vamos explorar um campo que vem ganhando cada vez mais destaque, a quiropraxia aplicada na área da fisioterapia de maneira geral. Você já ouviu falar sobre os benefícios da quiropraxia para tratamentos respiratórios, lesões crânio-mandibulares, problemas na coluna e bruxismo? Se não, prepare-se para uma jornada de descoberta e aprendizado. E se já conhece, aprofunde seu conhecimento conosco. Para nos guiar nesse tema fascinante, temos a honra de receber uma convidada especial, a doutora Emily Silva, fisioterapeuta, especialista em quiropraxia. Ela vai nos explicar como essa técnica vem crescendo e sendo usada em todo o mundo, além de compartilhar insights valiosos sobre como a quiropraxia pode transformar a saúde de seus pacientes. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Equilíbrio Quiroprático na Fisioterapia está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a entender melhor sobre este assunto. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Os distúrbios temporomandibulares, DTM, representam um grupo de condições que afetam a articulação temporomandibular, músculos mastigatórios e estruturas associadas. Essas condições podem resultar em dor persistente, desconforto e limitação da função, afetando significativamente a qualidade de vida dos indivíduos afetados. No contexto da quiropraxia, uma abordagem holística é frequentemente necessária para abordar as complexidades do DTM e proporcionar alívio duradouro aos pacientes. As lesões císticas em mandíbulas compreendem uma gama ampla de patologias odontológicas, as quais podem ser identificadas de maneira mais precisa e detalhada através da tomografia de alta resolução. Esse tipo de exame fornece uma visão tridimensional e mais completa, revelando a localização, extensão e o comprometimento das estruturas adjacentes. Por meio da tomografia de alta resolução, os dentistas podem detectar hipodensidades que representam essas lesões císticas, podendo ser uma valiosa ferramenta diagnóstica na identificação de características como expansão ou abaulamento das corticais ósseas, destruição da cortical óssea e a relação da lesão com os dentes e estruturas vizinhas. Vamos conversar com a doutora Emily Silva, fisioterapeuta, quiropraxista e terapeuta crânio-mandibular, que vai esclarecer importantes questões sobre o tema desse nosso podcast. Ela vai explicar qual a importância da quiropraxia no tratamento de lesões crânio-mandibulares. Mas antes, ela começa falando sobre o uso da quiropraxia em tratamentos de doenças respiratórias. Doutora Emily, como isso é possível? O ajuste na articulação na torácica mesmo, que é uma parte que gente ansiosa, tem problema respiratório já crônico, a parte torácica é sempre muito tensa. Aí o ajuste vai lá e libera essa parte, libera relaxando. Ele relaxa ali, onde que faz a expansão pulmonar. Então, expande mais o pulmão, aumenta mais a parte respiratória, expande mais o pulmão e melhora a respiração. Isso independente da idade, você pode fazer esse tipo de situação, mas sobretudo as pessoas que vão avançando um pouco mais. Tem umas pessoas tipo, eu tenho osteoporose. Dá pra fazer, só que aquele ajuste minucioso, sabe? Sim. Mais superficial. Eu ia te perguntar exatamente isso, dessas questões de repente, contraindicação, de limitações, né? Você coloca muito bem, porque essa abordagem, ela é utilizando essa técnica, que é essa técnica de movimento, até com uma certa pressão, então a pessoa precisa também estar bem fisicamente para poder suportar essa carga, né? São poucas causas que não podem ser, como osteoporose, mas aí também dá para fazer o ajuste, só que de forma mais superficial. E a causa mais ainda 100% não dá para ser feita é uma pessoa lesionada, com uma lesão. Mas isso tudo já é possível ser eliminado na triagem que é feita com esse paciente. E também ali é estabelecido aquilo que ele busca como objetivo, porque a pessoa chega lá de repente com a reclamação
mas que ela quer atingir um outro objetivo, e isso é feito já a partir dessa triagem, né? Sim, eu faço uma avaliação, uma anamnese, a avaliação ortopédica, neurológica, articular, antes de eu fazer os ajustes e antes de começar a terapia. Sim. Vamos falar de algo que é bastante interessante, poucas pessoas falam, que é com relação à nossa mandíbula, né? E aí a gente, quando fala de terapia crânio-mandibular, queria que você falasse como essa disfunção, né, na mandíbula pode afetar a postura do paciente e se é muito comum. Talvez as pessoas não tenham conhecimento do quanto isso acontece no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que depois da pandemia tem sido mais comum. Porque daí as pessoas ficam mais ansiosas, mais estressadas, aí elas apertam, né, os dentes de si. Aí faz aquela hipertrofia na parte mandibular, aí começa a gerar dor de cabeça, o ouvido, começa a atacar outras partes. Sim. Ataca o músculo trigêmeos, ataca o mastigatório, começa a doer, começa a quebrar os dentes. Aí muitas vezes vai no dentista, aí aparelho ou placa. A placa às vezes até piora. Sim. Porque a pessoa vai apertar aquela placa e acaba quebrando às vezes mais dente e piorando ainda a causa. Sim. Quando a gente fala aqui da postura, nós estamos falando isso da região da face, em relação ao restante do corpo, que essa postura se modifica? Modifica. Eu tenho uma paciente mesmo, por acaso, de escoliose. Sim. Eu tô no último caso, na última fase dela, de alta, pra ela entrar em alta, né? E ela vivia com dor cervical, eu já tinha feito avaliação nela, mas há pouco tempo ela teve alguns problemas e começou a ter bruxismo. Sim. Aí o bruxismo dela começou a levar a dor cervical nela e nessa fase mesmo da alta dela, deu uma parada, deu uma travada por conta disso. Aí o que eu faço? Eu faço a liberação, né, nos dentes, faço a liberação dos pontos gatilho, a causa, né, a liberação do nervo trigêmeos também. Aí eu conversei com ela vai entrar com um dentista pra minha parte do tratamento oclusal, que a gente fala, que daí é a parte do dentista, que aí entra parte do aparelho, pra arrumar mordida. E aí, mas você vai acompanhando todo esse processo para ver a evolução, se aquilo está realmente chegando dentro daquilo que você precisa. É que um auxilia o outro, né? Sim. Então a causa dela é problema emocional, psicólogo. Sim. Aí tá com problema nos dentes por conta disso, por causa do estresse, por conta da mordida e tal. Os dentes dela, a mordida dela ficou torta, vai ter que colocar aparelho. Porque se a mordida dela continua torta, quanto mais ela morde torta ali, a parte do rosto da pessoa também altera. Sim. O rosto da pessoa já dá uma alteradinha, o olho já fica um pouquinho torto, o queixo já fica um pouquinho torto. Aí entortou em cima, entorta embaixo. Olha porque só. um liga o outro. Eu chamo muito de compensação estrutural. Uhum. Porque compensou em cima, vai compensar até o pé. Embaixo. Aí muitas vezes chegam com o pé menor. É por isso e que lá em cima aquela questão da postura que a gente estava falando, que vai se modificando conforme o grau desse Sim, tem deslocamento. gente que não tem conhecimento da importância da mandíbula, né? Da mordida em si, uma mordida torta pode alterar a sua postura inteira, seu corpo inteiro, até o pé. A pessoa às vezes tem um pé menor e não sabe por quê. O porquê. Começa na boca. Olha só. Se você apresenta dor de cabeça, dor na coluna cervical, dor ou estalos ao bocejar e mastigar alimentos, crepitações, dor em região da face, dor na região dos olhos, desgastes dentários, zumbidos no ouvido, bruxismo, que é aquele hábito de ranger os dentes durante o dia ou ao dormir, hábitos parafuncionais, roer a unha, goma de mascar, limitação na abertura da boca, ansiedade e estresse são alguns sintomas que podem estar relacionados a uma disfunção da articulação temporomandibular. A fisioterapia cérvico-crânio-temporomandibular contribui nas disfunções apresentadas pelo paciente no tratamento conservador e no tratamento pré- e pós-operatório de cirurgias bucomaxilofaciais. A avaliação quiroprática inicial é fundamental para identificar a raiz dos sintomas do DTM. Um exame cuidadoso pode revelar disfunções não apenas na ATM, mas também na coluna cervical e outras áreas que podem estar contribuindo para o problema. A doutora Emily nos fala um pouco mais sobre isso e outras formas de avaliação dos pacientes. Aquela dor pela postura incorreta, hoje, como você trouxe, o nosso modo de vida é muito diferente. Hoje a gente se movimenta pouco, a gente tem uma vida sedentária, passa a maior parte do tempo às vezes sentada, a postura não é uma postura adequada. Muito tempo no Essa smartphone. é a principal queixa que chega até você com relação às dores na coluna vertebral? Eu tenho pegado muito paciente de escápula, que é paciente de academia, né, em si, fortalece uma parte, não fortalece a outra. Esquece de trabalhar o grupo inteiro, né?
E eu também tenho pegado muitos pacientes com bruxismo, que a gente falado, aí acarreta mais dores no ombro, aí vai a escápula junto, a escoliose. Também muito paciente com hipertrofia também, hipercifose. Hipercifose é aquela parte da coluna assim, Sim. mais alta da cervical. Sim. Pacientes que ficam muito tempo no telefone, muito tempo no computador, sempre meio cifótico, anda Sim. meio encurvado. Sim. Então é o que eu mais pego normalmente. Ô, Emily, na história. quando se fala de problemas da coluna, a grande maioria das pessoas, aqui a gente já teve algumas pessoas que passaram por aqui para falar desse tema, Sim. eles não dão muita esperança para as pessoas que têm os problemas mais graves, né? Ou seja, que raramente ela se regenera, que ela possa voltar, entre aspas, ao normal que era antes. Mas é possível, mesmo a pessoa tendo alguns problemas de coluna, ter uma certa qualidade de vida e conseguir Sim. fazer o Com mínimo das certeza. suas atividades, né? E viver sem medicação, tanta Sem dor, né? medicação, sem dor. Então, dormir melhor. As pessoas veem postura muitas vezes apenas como, é uma coluna bonita. Tem a parte estética, sim. É Sim. muito mais bonito você ver uma pessoa posturada, que anda correto, bonitinho. Só que tem a parte respiratória também. Pessoas com uma hipercifose normalmente têm a respiração alterada. A expressão não é a mesma coisa, porque a expansão pulmonar mesmo não funciona da mesma forma. É menor. Sim, Então, problemas posturais não é apenas um problema postural. sim. É todo um conjunto que chega até altera aquela inteiro, situação. altera até o estômago. Né? Olha Altera só. até o estômago. Muitos pacientes relatam quando a coluna começa a atacar, Sim. começa a doer muito, o estômago também Também tá junto. tá junto. Você falou agora há pouco de escápula, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, para quem está nos acompanhando também ficou curioso, né? De que forma é feita o que é a liberação dessa escápula, né? E em quais casos ela é indicada para as pessoas? A maioria dos pacientes chegam com dor no ombro. Aí eu vou fazer a avaliação, eu olho, não é um ombro, é uma escápula alada. Ando pegando muito paciente que faz academia com escápula alada. O que é uma escápula alada? A escápula normal, ela tem a rotação interna. A escápula alada, ela faz uma rotação externa, lateral e para baixo. Então, é um enfraquecimento do músculo. O músculo serrático, o músculo oblíquo, o trapézio. Então, a pessoa normalmente faz o trabalho da coluna, fortalecimento da coluna, mas não fortalece os outros músculos em si, que engloba a barriga, que engloba o trapézio. Acaba esquecendo, Sim. deixando para trás, por Ou talvez até negligência também de quem acompanha, né? E é difícil, por exemplo, a pessoa nem estar orientada no sentido de fazer da forma correta. E por isso que a gente sempre fala, sempre procurar um profissional que lhe dá esse atendimento de uma forma personalizada, né? Nós vivemos também num tempo em que as pessoas têm pressa para tudo, né, Emily? E assim, nós estamos falando aqui de problemas que são problemas sérios, alguns até corretivos, né? O paciente chega lá para você atender, geralmente ele, olha, eu quero chegar aqui e sair já sem dor, sem nada, mas existem casos que precisa fazer um trabalho a longo prazo, né? Não dá para se fazer assim apenas numa sessão, 2 sessões e resolver o problema, o que eu né? explico pro paciente, eu tô aqui para te auxiliar, mas você tem que me ajudar também. Aqui é 1 hora, você passa as outras 23 horas lá fora. O que vai importar é o que você faz lá fora, não o que você faz aqui dentro do consultório. Sim, Eu ali faço a minha direcionamento. parte aqui, é um direcionamento. Para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, ela também tem que se ajudar. Sim. Então, ali eu faço meu trabalho, aí eu passo para ele, se você fazer tal exercício na academia, você vai ter que melhorar isso no seu trabalho, melhorar a ergonomia do seu trabalho, não fica tanto tempo no telefone, ver a forma que eu estou dormindo. Então, tem também o tratamento para fora em si, não somente no consultório. Sim, entendi. E no caso, por exemplo, a gente estava falando agora da questão da liberação da escápula, que você identificou, que de repente é por maneira correta de se fazer exercício e tudo mais. A partir do momento que você começa a fazer essa correção, também essa pessoa, ela é orientada de quais são, o que ela tem que corrigir lá no exercício para ela lá, ou ela vai ter que ir nesse outro profissional, como você disse agora há pouco, multidisciplinar, para ele modificar essa rotina de treinos? Quando o paciente em si tem um personal, eu já falo para ele assim, passa para o personal que está com a escápula alada, a fisioterapeuta fez a avaliação, fez a liberação, então a gente vai fazer um tratamento aqui, vamos fazer umas sessões, aí o seu trabalho depois lá vai se fortalecer. Você vai ter que fortalecer os outros músculos, não somente a escápula. E há reincidência em relação a isso? De repente foi lá, você conseguiu, a pessoa voltou a ter normal, mas daqui a pouco ela volta novamente a ter essa reincidência? Tem muito.
paciente, aquele paciente que não escuta, não faz correto. Aí entra aquilo que você falou, da Sim, parte que não a é... parte dele. Então, toda vez que eu faço uma avaliação, eu explico ao paciente o problema que ele tem, falo assim, agora você vai assinar aqui, você vai entrar de acordo comigo e você vai fazer o tratamento certinho, você vai seguir correto da forma que eu falar pra você. Pra você não ser responsabilizado, de repente, de algo que não funcionou, né? Sim. Então, aquilo que você disse ali, é um trabalho complementar, e você recebe ali a orientação e tem que seguir, tem que fazer. Sim. A incidência da DTM apresenta crescimento considerável. Aproximadamente 60% da população já reportou em algum momento sinais clínicos de DTM. Entretanto, poucos indivíduos buscam algum tipo de tratamento e, consequentemente, não há informações fidedignas a respeito da real incidência e da quantidade de pessoas afetadas. O público feminino é o mais afetado por esse distúrbio e essa prevalência aponta para uma proporção de 6 para 2 homens, com idade média entre 20 e 40 anos. O objetivo principal do fisioterapeuta que utiliza a quiropraxia é a harmonização do funcionamento do organismo, restabelecendo a atividade normal do nosso sistema nervoso, dos nossos órgãos internos e o correto funcionamento das funções muscular e articular. O fisioterapeuta com atuação em quiropraxia avalia os pacientes e diagnostica suas disfunções, utilizando-se das técnicas de manipulação e quiropraxia como recurso terapêutico em seu tratamento, que tanto pode promover a prevenção de lesões e problemas de saúde em geral, quanto tratar efetivamente dores no corpo, cefaleias e enxaqueca, lesões na coluna, problemas posturais e muitos outros. Infelizmente, a maioria das pessoas busca um profissional quando já está há muito tempo sentindo problemas. Porém, dicas simples no nosso dia a dia podem ajudar a prevenir algo mais sério. Ouça o que diz a especialista. Pessoas que trabalham muito tempo sentado, mudar a postura, melhorar a ergonomia do trabalho, fazer atividade física, pelo menos musculação, pelo menos 15 minutos do seu dia. O dia a dia de hoje todo mundo é corrido, todo mundo fala assim, não tenho um tempo. Bom, ou você arruma o tempo, ou a sua vida vai dar um jeito de arrumar pra você, vai mandar você dar uma parada. Você vai perder muito tempo depois pra ter que tratar o que tá errado. Tratar esse problema. Então, pegue um tempo do seu dia, medite, alongue, faz uma mobilidade. Pessoas que ficam muito tempo no telefone também, tentam cuidar de ficar muito tempo encurvado. Eu percebo muito pacientes também que colocam um tênis em pé. Em vez de sentar e colocar o tênis bonitinho, eles colocam em pé encurvado. Tenta evitar também essas coisas. A forma de levantar da cama também é muito importante. O peso também, se pegar aquilo que é suportável para o seu corpo e não aquilo que você deseja. Também isso, e também tem a forma de pegar também o peso. Agacha, pega corretamente a coluna bonitinha. A educação do paciente e a prescrição de exercícios são componentes cruciais do tratamento quiroprático para DTM. Entre eles, exercícios terapêuticos, que são exercícios específicos para fortalecer os músculos mastigatórios e melhorar a mobilidade articular. Educação postural. Instruções sobre postura adequada para reduzir a tensão na ATM e na coluna cervical. A abordagem quiroprática para o tratamento de DTM é multifacetada, visando não apenas aliviar os sintomas, mas também tratar as causas subjacentes da disfunção. Essa abordagem holística pode oferecer aos pacientes uma alternativa eficaz e natural para o manejo do DTM. A quiropraxia, com sua abordagem holística, apresenta uma série de benefícios potenciais para pacientes com DTM, que vão além do simples alívio dos sintomas. Redução da inflamação. Através de ajustes quiropráticos, a terapia manual é possível reduzir a inflamação na ATM e nos tecidos circundantes, proporcionando alívio duradouro da dor. Correção de desalinhamentos. Desalinhamentos súbitos na mandíbula ou na coluna cervical podem ser corrigidos, proporcionando alívio da dor crônica associada ao DTM. Diante disso, cada vez mais, os fisioterapeutas estão buscando especializações na técnica da quiropraxia para a utilização do acompanhamento de pacientes das mais diversas áreas.
O fisioterapeuta quiropraxista é o profissional que busca a promoção da saúde através da liberação do fluxo neurológico pleno por meio de ajustes e ou manipulações, principalmente da coluna vertebral. Diversas outras técnicas e ou recursos fisioterapêuticos podem ser agregados à fisioterapia quiropráxica, potencializando ainda mais os resultados. Isso faz do fisioterapeuta um profissional altamente qualificado para tratar as mais diversas afecções neuromusculoesqueléticas. Devemos lembrar que é assegurada ao profissional fisioterapeuta o exercício da quiropraxia desde que realmente habilitado. Entretanto, o mesmo profissional não poderá se intitular especialista em quiropraxia. Isso só poderá acontecer depois do cumprimento das normas e procedimentos previstos na Resolução COFITO, número 377, de 11 de junho de 2010, que trata do registro de títulos de especialidades na fisioterapia. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.